Alô, oi pessoal, boa noite a todos os presentes, boa noite a quem nos acompanha pela internet. Antes de mais nada, pedindo nossas desculpas pelo atraso. Essa é uma varanda ITS feita aqui em São Paulo, em parceria com vários amigos, mas especialmente queria agradecer ao pessoal do Estação REC por receber a gente aqui para esse evento e o apoio do Facebook também na organização aqui do evento, na pessoa do Norberto, que está aqui com a gente. Eu sou o Carlos Afonso, diretor do ITS. O ITS é um instituto de pesquisa que estuda o impacto e o futuro da tecnologia no Brasil e no mundo, como a gente tem num slide aqui atrás, e é um instituto que nasceu no Rio de Janeiro, que talvez explique o atraso para a gente ter começado aqui esse painel. Então, a gente pede desculpas por esse comecinho um pouquinho atrasado. Gente, para essa varanda de hoje, só algumas pequenas instruções antes da gente começar. A ideia de uma varanda, embora possa parecer um tanto quanto paradoxal, porque a gente não está numa varanda hoje, mas ela surgiu por conta de uma varanda que existia no prédio de fundação do ITS, e nessa varanda a gente quis montar debates em que a conversa fosse mais informal, em que a gente pudesse gerar espaços de debate e que as pessoas pudessem se sentir confortáveis para apresentar suas ideias, para debater, para conversar, enfim, como se estivessem em uma varanda. No atual momento, nós não estamos em uma varanda, mas eu poderia dizer para vocês que talvez a varanda esteja dentro de nós. Então, cada um de nós tem a sua própria varanda e, para, enfim, levar adiante esse debate, a gente deveria mentalmente se posicionar nela para essa conversa. Uma notinha muito rápida para quem não conhece o ITS. O ITS é um instituto que foi criado há 5 anos, mas, na verdade, é fruto do trabalho de 15 anos dos seus diretores. O instituto hoje atua nessas 4 áreas, principalmente: direito e tecnologia, educação, repensando inovação e democracia e tecnologia. Na parte de tecnologia e direito, nós atuamos bastante com a produção de conteúdo, fazendo essa interface entre direito e internet, entre direito e novas tecnologias, com livros, artigos, conteúdos para a internet. Se você acompanha o ITS, talvez você tenha percebido que a gente tem feito muito conteúdo agora específico para a rede. Acho que é um passo natural. Quando você termina o doutorado, o grau seguinte é ser youtuber. Então, acho que a gente está aí tentando, essa nova graduação acadêmica, enfim, inovadora, que assim se coloca. Mas, brincadeiras à parte, além dessa discussão na parte de direito e tecnologia, a ITS também tem participado de alguns dos grandes debates nacionais, entrando com a Amicus Curiae em alguns processos, e levando adiante esses temas, como o tema que nos reúne aqui hoje sobre inteligência artificial. Na parte de educação, queria chamar a atenção para os cursos que o ITS oferece, grande parte desses cursos na modalidade online. Então, você pode assistir esse curso ao vivo e participar da aula, ou depois assistir às aulas que ficam gravadas. A gente tem 2 cursos aí em aberto: um curso sobre internet das coisas, com um foco bem prático, com o início das aulas no dia 8 de abril, e um curso sobre exatamente o tema dessa nossa conversa, desse nosso debate aqui, sobre inteligência artificial e ética, começando em maio. Então, se você se interessa pelo tema, está pesquisando o tema, isso pode ser uma boa oportunidade de trocar uma ideia sobre o tema de de inteligência artificial e ética nesse curso do ITS, sempre online e ao vivo. Bom, as nossas próximas varandas, eu sei que pode parecer um tanto quanto estranho, a gente mal começou uma varanda e já está anunciando a próxima. Eu me sinto como quando a gente está dando aula e você fala na próxima aula, não importa se você está começando a aula no meio dela, mas quando você diz na próxima aula, os alunos meio que já se levantam, assim, já acabou, dá
aquele choque de bem-estar, né, em todo mundo que está assistindo. Essa varanda não acabou, ao contrário, a gente está apenas começando, mas para quem quiser acompanhar a programação das nossas varandas, nós temos uma outra varanda, essa no Rio de Janeiro, na quinta-feira, sobre perspectivas brasileiras e europeias sobre dados pessoais e economia de dados. Essa varanda acontece no Next Coworking, lá no Rio. E no dia 25/4, lançamento do livro Sociedade.com com Abel Reis, lá na Livraria Travessa, no Shopping Leblon. Bom, gente, e só para lembrar, e acabando aqui essa fala um tanto quanto mais de apresentação do Instituto, antes de a gente passar para apresentar os nossos convidados. O ITS agora tem um podcast. Esse é o podcast que você talvez já conheça, que são as nossas varandas. Todas as nossas varandas, elas são depois transformadas em podcast. Você pode ouvir em qualquer lugar onde você escuta o seu podcast. E o ITS agora está começando a criar a sua própria série com programas especiais dentro do chamado ITS Cast. O primeiro programa que já lançamos é o Bit by Bit, com o Gabriel Aleixo falando sobre inovação. Vale a pena dar uma olhadinha. É o primeiro de vários programas que o ITS vai levar adiante, aí, investindo e atuando em podcast. Bom, onde é que você pode seguir, então, o ITS e escutar, ler, ver, compartilhar esses conteúdos todos na sua rede social de preferência? Nós estamos aí em todas essas aplicações e você pode ver que até o Spotify está ali no meio, porque a gente também faz playlists temáticos, enfim, de temas. Então, por exemplo, direito ao esquecimento. Várias músicas sobre direito ao esquecimento foram produzidas nos últimos 30, 40 anos, né? Don't You Forget About Me, ou tantos outros, se você algum dia quiser ouvir um playlist temático, enfim, sobre grandes temas de direito e tecnologia, enfim, o ITS também está aí para te ajudar nessa empreitada. Bom, gente, então, essa é uma apresentação muito rapidinha do ITS. Vamos focar na nossa conversa que a gente tem aqui hoje. Então, só explicar um pouquinho como funciona o nosso debate. A gente tem hoje aqui na conversa a professora Laura Schertel e o professor Danilo Doneda e Norberto Andrade, para levar adiante um tema sobre ética e inteligência artificial. Os três professores que estão conosco aqui nessa varanda são especialistas, não só no tema de inteligência artificial, mas como tem um trabalho já de longa data, de décadas, de estudos, especialmente sobre proteção de dados também. Então, acho que aqui a gente consegue fazer pontes entre os dois temas. Mas a ideia desse debate é tentar entender qual o futuro que se consegue vislumbrar para aplicações de inteligência artificial, em que medida questionamentos éticos precisam ser feitos agora, na largada, no design dessas aplicações futuras, qual é o papel que o direito pode ter para evitar que danos sejam causados a partir dessas aplicações de inteligência artificial e também tentar entender um pouquinho, né, quais são as diferentes aplicações e quais são as diferentes ferramentas que podem ser levadas adiante para impedir ou reparar danos ou situações abusivas que se queira lá adiante reprimir. Bom, a ordem aqui da nossa conversa, a gente pensou em começar com uma fala do Danilo, dando uma apresentação geral sobre o tema. Em seguida, Laura foca especialmente num dos problemas que parece que demandam mais questionamentos éticos, que é a questão da discriminação, né, gerada a partir de inteligência artificial. E a gente encerra essa primeira rodada de apresentações com Norberto discutindo quais seriam esses padrões éticos que poderiam levar adiante um debate sobre inteligência artificial. Danilo, você quer começar, então, apresentando o tema e fazendo uma introdução como só você sabe fazer? Obrigado, Cássio. Um prazer estar aqui. Obrigado ao ITS pelo convite, ao Facebook também. Eu vou tentar, como o Cássio sugeriu, deslanchar a varanda que é em mim, né? E
Só lembrando também, essa ordem que o CAF falou, ele foi bastante humilde no seguinte sentido. A gente está aqui, de certa forma, fazendo a performance ao vivo de um artigo que nós 4 escrevemos juntos ano passado, chamado Considerações Iniciais sobre Inteligência Artificial, Ética e Autonomia Privada. O CAF também escreveu, por isso, tomando um pouquinho, às vezes, de moderador, ele também fica à vontade de apresentar Danilo. Qualquer elemento que ache necessário. Farei. E para propor uma pequena apresentação do tema, ainda mais complicado de fazer agora, depois que muita gente seguiu a exposição do Norberto anterior, a questão que nós tentamos abordar no artigo, e que muito nos interessou, até por nós antevemos que isso daí seria uma das encruzilhadas mais complexas, também talvez mais interessantes para se tratar, para se trabalhar nos próximos anos. Uma interseção onde regras, normas jurídicas, normas de natureza ética e questões fundamentais que têm a ver tanto com nossa natureza, com o aspecto ético do nosso comportamento e com valores jurídicos que dizem respeito, em última análise, à autonomia privada, se bifurcam e necessitam, de alguma forma, uma resposta nova e, mesmo se não propriamente nova, que seja adequada aos desafios atuais. O que nós tentamos com o artigo foi, aliás, como o nome é Considerações Iniciais, é justamente dar uma pincelada sobre esses desafios e quais seriam alguns caminhos que poderiam ser seguidos. O ecossistema que nós trabalhamos, ele é claramente induzido pela tecnologia, obviamente. As questões éticas que hoje em dia se propõem sobre o uso de dados, sobre a natureza, características de algoritmos, tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia, basicamente, a ideia da inteligência artificial. E o desenvolvimento da inteligência artificial é algo bastante interessante e bastante recente. Nos anos 40, nos anos 50, as primeiras formulações ainda teóricas do que vieram a ser os problemas que hoje enfrentamos, as questões que hoje enfrentamos sobre o tema, começaram a ser formuladas. A base teórica, a bem da verdade, sobre muitos dos problemas que hoje enfrentamos, não é propriamente recente, né? Já podiam ser antevistas há várias décadas. Porém, o que aconteceu, principalmente nos últimos 20 ou 30 anos, foi a concretização de possibilidades de tratamento massificado de dados em grande velocidade e do desenvolvimento de algoritmos que possibilitam que praticamente quase mágicas sejam feitas. Isso é, o início da computação, que, num primeiro momento, impressionou as pessoas pela quantidade, o elemento quantitativo era o que mais impressionava, da possibilidade de computadores fazerem cálculos em velocidade, potencialidade quase, obviamente, sobre-humana. Com o tempo, e mais recentemente, foi se transformando numa modificação qualitativa, isso é, aqueles muitos cálculos passaram cada vez mais a ser, no fundo, o que o computador faz são somente cálculos e operações lógicas, mas o perfil externo que se concretiza naqueles cálculos, hoje em dia, nos parece como muito diferente. Os computadores tomam decisões que nós vamos, hoje em dia, avaliar como morais, como decisões às quais nós aplicamos padrões humanos de comportamento quanto à sua natureza moral, ética, quanto à adequação a normas jurídicas e tal. Por quê? Porque o tratamento automatizado de informações em tal volume, com tal sofisticação, fez com que fossem mimetizadas algumas funções que anteriormente eram próprias eram privativas, melhor dizendo, do cérebro humano. E essas decisões, obviamente, passaram e cada vez mais implicam em condicionamentos à nossa própria vida. Muitas dessas decisões servem, claro, não são úteis em um número extremamente grande de oportunidades, porém também, eventualmente, podem implicar em condicionamentos à nossa própria vida. Aí entra o tema da autonomia privada.
máquinas vão decidir sobre várias coisas no nosso cotidiano e essas decisões vão ter consequências sobre nossas vidas. Isso vai abrir todo o rol de potenciais efeitos que, sem propriamente colocar qualquer julgamento moral como esse, mas, enfim, hoje em dia assistimos, por exemplo, como alguns catalogam, a uma nova redefinição das próprias competências humanas, no sentido que máquinas são mais confiáveis, eficientes para realizarem algumas funções anteriormente privativas do intelecto, entre aspas, humano. Algumas competências vão se tornar o privilégio mantidas por uma minoria de pessoas e vão se perder para a generalidade de pessoas. Por exemplo, para dar um exemplo que hoje em dia é bastante comum em aplicações de inteligência artificial, diagnósticos médicos, diagnósticos de laudos, de exames médicos, que hoje em dia, obviamente, são realizados por médicos, mas que, em alguns casos, hoje apresentam um percentual, um índice de eficácia e de acuidade muito maior, sem falar na velocidade, quando realizados por instrumentos de inteligência artificial, que, além de tudo, não se cansam, né, não se deixam levar por falsos indícios quando estão com fome e coisas do gênero. Por outro lado, é sempre verdade também que, à medida que tais sistemas evoluem de uma forma, digamos assim, dificilmente passível de ser seguida pelo intelecto humano, abre-se a possibilidade de que diminua a auditabilidade desses sistemas, de que eventuais decisões, e no caso da área de saúde, fundamentais até para a tutela da vida e da saúde, sejam tomadas com base em mecanismos cujos critérios não são de domínio de uma generalidade de pessoas numa profissão e talvez de pouquíssimas pessoas. Perde-se algo com isso? Eventualmente sim, mas talvez nasça a necessidade de equacionar o que nossa sociedade vai fazer com esses tipos de conhecimento, que devem ser acompanhados, obviamente, ainda que não, talvez, por um número tão grande de pessoas. Há várias outras formas de erosão de conhecimento, não somente de competências, mas autonomia, em determinadas circunstâncias, pode ser colocada em jogo. Há muitos casos, isso a professora Laura vai tocar daqui a pouco, em que decisões automáticas podem levar a estigmatização, a consolidação de preconceitos, a discriminação. Nesses pontos todos entra, claro, uma primeira pergunta, um primeiro questionamento sobre qual o papel dos nossos grandes vetores, isso é, ética, direito e inteligência artificial, nesse novo cenário. E muitas vezes a pergunta leva diretamente ao questionamento sobre há uma demanda para regulação por normas jurídicas? E qual o papel da ética nesse novo cenário? Obviamente, estamos tratando de universos diferentes. A norma jurídica, com força cogente, né, que deve necessariamente ser levada em conta sempre que ela concretamente se aplica, vai ter uma determinada eficácia, mas ela pode muito bem condicionar comportamentos, evitando que, eventualmente, novos caminhos, interessantes caminhos, sejam tratados. Por outro lado, normas éticas, muito menos, digamos assim, concretas, no sentido da sua literalidade, podem ser maleáveis a ponto de se aplicar a circunstâncias futuras, cujos desdobramentos futuros ainda são dificilmente conhecidos em determinado momento. A ética na inteligência artificial, ela pode ser, para fins meramente didáticos, separada na ética referente ao uso dos dados, e aqui no caso da inteligência artificial, muito relevante é o uso de dados pessoais, porque como a inteligência artificial se propõe a mimetizar processos intelectuais humanos, dados pessoais são necessariamente levados em conta porque procura-se, de certa forma, mimetizar processos mentais de seres humanos. Então, é muito frequente, para não dizer que é preponderante, o uso de dados pessoais e mecanismos de inteligência artificial, mesmo porque muitos deles aprendem pela experiência. O caso do machine learning, qual já se sabe, né? No machine learning, o computador não propriamente é induzido por um sistema cartesiano de regras e proibições, mas sim pela experiência, pela observação de situações que anteriormente aconteceram. Em outras palavras, por exemplo, um carro
que se dirige sozinho, entre aspas, ele não aprendeu com o Código Brasileiro de Trânsito e com um batalhão de funcionários do Detran. Ele aprendeu vendo milhares, mas bota milhares disso, de motoristas em situações de vida real, sabendo quais as situações que ocasionaram com que eles tomassem decisões e avaliando se aquelas decisões eram acertadas ou, às vezes, não, repetindo as acertadas e procurando inventar as erradas. A ética referente aos dados é um capítulo à parte, é uma disciplina bastante tratada por alguns autores, em várias circunstâncias, por muitas empresas, porque os dados que vão alimentar esses sistemas de inteligência artificial, eles podem, por si só, conter vieses, conter elementos que, seja pela sua amostragem, seja porque eles não foram corrigidos, entre aspas, com considerações de efeitos nocivos, da consolidação de preconceitos, estigmas, por exemplo, porque eles podem levar a decisões que, na máquina, podem ser claramente vistas como erradas no sentido ético. E aqui, até permito um parênteses, um tema que não está no artigo, mas seria um campo também talvez interessante para uma experiência quase psicanalítica, de se verificar que muitos erros que nós perdoamos em nós mesmos, que nós enxergamos nos nossos amigos, e às vezes até nos nossos inimigos, uma certa condescendência variável, é claro, muitas vezes nós não perdoamos a máquina. Talvez não porque nós tenhamos a máquina como algo melhor, ou tem algum juízo de valor sobre isso, mas pelo fato de que a máquina não se coloca sob o prisma do julgamento humano, a princípio, portanto, muitas decisões, muitas atitudes, muitos caminhos que a máquina toma, muitas vezes podem ser tomados simplesmente pelo que são, sem qualquer atributo de valoração humana nesse ponto. E nesse sentido, a ética dos dados entra como uma disciplina tremendamente importante, porque muitas dessas decisões e dos resultados dos mecanismos de decisão automatizado são diretamente dependentes, mais do que outro elemento, nos dados de entrada. Outro elemento da ética, que também deve se trabalhar bastante, é justamente a ética dos algoritmos. O algoritmo, sim, é o método para que, a partir de uma determinada situação, se chegue a uma determinada outra situação. A partir dos dados que entram, o algoritmo vai fazer com que o dado saia. A partir de uma determinada pintura sobre os dados financeiros e nem o tanto da sua vida, o algoritmo vai mostrar um score de crédito, que pode ser maior ou menor. O algoritmo pode, sim, tomar essas decisões com base nos dados, e o algoritmo em si ele vai ter uma série de procedimentos internos que podem também ser sujeitos e devem estar sujeitos a uma verificação ética. Aqui eu até me lembro, né, me permito a referência a um artigo que o professor Carlos Afonso escreveu na sua coluna, falando que todos os algoritmos nascem iguais. Você se lembra? Nossa, lembro. É Obrigado, uma referência russoniana de que seriam os dados que os corrompem. Isso. Seria até um tema interessante para a nossa discussão depois. Porque os homens que corrompem os algoritmos. Os algoritmos nascem puros e iguais. Os homens que corrompem através dos dados pessoais que alimentam os algoritmos. Mas, eventualmente, até uma sugestão para a discussão posterior, os algoritmos, por si só, eventualmente, também possam trazer algum elemento que distorça os dados na sua natureza. Então, talvez a pureza do algoritmo seja assim uma suposição. Eu sei que você usou isso mais como uma chamada do que... Claro. E com uma ironia até. Sim, uma ironia. Aliás, muito bem sucedido. Mas os algoritmos também estão sujeitos a mecanismos de accountability, de verificação da sua acurácia. Bom, para não tomar tempo demais, o ponto claro que nos interessa aqui é basicamente qual o papel da ética, qual o papel, pelo menos para mim, qual o papel da ética, qual o papel da lei na equalização dessa situação que hoje em dia verificamos. Bom, em primeiro lugar, em relação à ética, deve-se dizer que a ética, a princípio, ela tem algumas vantagens muito importantes e que não devem, de forma alguma, ser menosprezadas nesse ponto. Ela permite uma maior flexibilidade, ela permite uma melhor adequação a situações que são dificilmente passíveis de conferência com antecedentes, com
com analogias com citações anteriores, ela permite muito maior flexibilidade e permite que se possa tentar antever cenários que ainda não são completamente concretos num determinado momento. Por exemplo, que o Norberto vai falar disso certamente depois, mas o momento que uma equipe de desenho de um produto que, eventualmente, necessita uma análise de impacto ético, se coloca tentando verificar quais são os desdobramentos futuros, os princípios éticos talvez sejam de mais valia, muitas vezes, do que uma adequação propriamente à lei, porque ela permite verificar problemas que a lei poderia permitir hoje em dia tranquilamente, mesmo porque a lei ela sempre vai estar, de certa forma, atrás da tecnologia. É bom que seja assim, senão ela iria proibir muitas coisas que seriam interessantes. Mas, por outro lado, a verificação de desdobramentos que tem princípios éticos, que pode fugir uma análise, que hoje em dia se fala de compliance legal, pode, por outro lado, ser acusado com uma bandeira, com flag vermelho, numa análise de impacto ético. A ética, por conta disso mesmo, vem sendo cada vez mais utilizada por empresas, por vários organismos, como um elemento de vários procedimentos do desenvolvimento de produtos, de processos de tomada de decisão, e talvez esse seja justamente o momento propício para que isso venha a acontecer, dado a confluência de insegurança sobre vários assuntos. Nunca tivemos tantos dados pessoais passíveis sendo tratados como hoje. Não temos, hoje em dia, e falando numa escala global, critérios muito claros e uniformes sobre quais os estatutos jurídicos a que se deve submeter esses dados. Temos empresa, aqui no caso do Facebook, uma empresa transnacional, que vai ter que se adequar a uma miríade de princípios éticos atinentes às subjetividades, a regionalismos em todos os locais onde opera, isso dentro de uma plataforma que deve, ao mesmo tempo, ter o potencial de servir mais ou menos o mesmo para todos os seus usuários. Então, são questões que proporcionam, em certa forma, no sentido de solução, não é que tenham, você vai ter que, de certa forma, dinamicamente tratar com vários problemas, esperando que pior não aconteça. E talvez aqui a salvaguarda dos princípios éticos seja uma boa guia. Agora, eu só queria, para encerrar aqui, trazer também algumas considerações sobre alguns problemas que a abordagem ética pode apresentar, caso seja tomada, digamos assim, sem certas precauções. Em primeiro lugar, há uma crítica constante, antiga também, de que a ética, muitas vezes, é utilizada como um subterfúgio para que se evite a regulação. Alguns, não somente autores, mas muito em políticas públicas, muitas vezes se coloca o problema de que a ética talvez hoje seja apregoada como uma nova autorregulação, e que a autorregulação já falhou em diversas instâncias, principalmente no mercado de alta tecnologia. A ética, nesse sentido, a ser levada em conta, deve ser levada em conta com a devida seriedade, com as devidas particularidades. Caso contrário, se ela se assemelhar somente à mera adesão de uma empresa, de um setor, de uma associação, a princípios pactuados de forma consensual, claro, mas discricionária, que não haja um substrato cultural muito forte nessas declarações de princípio, ela efetivamente pode trazer esse risco. E é sempre bom lembrar também que talvez nos últimos 2 anos temos um número muito grande, o Norberto deve seguir isso, mas há um número enorme de princípios éticos de inteligência artificial que foram editados, pesquisados e publicados pelos mais variados corpos, empresas, associações, muitas vezes muito interessantes, mas a profusão desses princípios e, algumas vezes, até a disparidade entre alguns deles pode levar a temer que alguns deles, efetivamente, tenham mais a ver com necessidades setoriais do que com a adesão, com a verdadeira e sincera busca de uma resposta calcada numa tradição cultural mais estrita. Nesse sentido, alguns autores chamam a atenção porque eles chamam do ethic washing, também nesse sentido, a lavagem ética, isso é, a tentação que uma empresa, que uma associação, enfim, que o setor pode ter
de pincelar com princípios éticos práticas que, eventualmente, escondam algum pulo do gato, algum elemento que, efetivamente, seria muito mais visível, até do ponto de vista legal, caso não estivesse atrás de uma moldura e de uma associação com critérios éticos, atrás do birô, etc. Enfim, nesse sentido, talvez a mesma crítica que se fazia à analogia da ética com a autorregulação possa servir nesses casos. E também a profusão de princípios éticos que, muito recentemente, vêm sendo editados e publicados, proporciona que alguns autores alertem para o uso do ethic shopping, isso é, da busca de princípios éticos, por cada qual os mais adequados à sua realidade e às suas necessidades individuais. Nesse sentido, aqui para terminar, algumas experiências, das experiências mais bem-sucedidas e interessantes que vêm sendo apresentadas na aplicação de ética, na inteligência artificial, vêm sendo aquelas que têm primado pela preocupação com a transparência. Essa transparência muitas vezes vem em paralelo com a divulgação de esforços, mas não somente isso, com a necessidade que muitos setores, empresas sentem da participação de elementos externos às suas organizações para que elementos da introdução de princípios éticos nas suas organizações sejam validados, sejam testados, sejam sujeitos à prova, digamos assim, de pessoas, a princípio, não interessadas diretamente. Vou permitir um trocadilho sem conflitos éticos. Outro elemento que é muito ressaltado hoje em dia é a necessidade de evitar, de toda forma, que se lance mão de princípios éticos para substituir ou no lugar de situações onde direitos e direitos humanos deveriam ser aplicados diretamente. Porque esse, para muitos críticos, seria o primeiro passo de uma espécie de instrumentalização da ética, que em alguns casos vem sendo, em alguns pontos até, colocada, desnudada. E, por fim, eu só queria mencionar também que as experiências de muitas empresas nesse sentido vêm sendo bastante interessantes e sinceras, e que talvez hoje em dia, com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, nós tenhamos o primeiro arcabouço jurídico que diretamente vai se aplicar nessa questão. Ainda digamos, uma ponta de lança da discussão, o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, trata da revisão de decisões automatizadas, fala da necessidade de transparência, de que tais decisões sejam colocadas a claro, que critérios gerais sejam comunicados àqueles onde sofreu os efeitos dessas decisões, e que uma revisão, que, ao meu ver, tem que ser por uma pessoa, possa ser solicitada quando chamado pelo sujeito que vai sofrer os efeitos dessa decisão, mas é uma tendência internacional. Em várias legislaturas, vários países, essa necessidade de transparência e a possibilidade de revisão é onde vai se inserindo no ordenamento jurídico a aferição de a aplicação de princípios jurídicos para decisões automatizadas, e, nesse ponto, digamos assim, a vaguidade dos princípios jurídicos que se aplicam é uma oportunidade que me parece bastante grande e auspiciosa para que princípios éticos sirvam para condicionar, para ilustrar como essas análises vão ser feitas. E aqui, para terminar, até sempre se fala em direito e ética, né? Eu me lembro de uma frase do falecido professor Rodotà, que ele falava, em determinado momento, que, e aqui aproveitando que somos juristas, os quatro aqui, muitos civilistas, né? O professor Rodotà que falava que o direito civil foi salvo pela tecnologia, porque a autonomia privada, a autonomia humana, a autonomia privada, que em muitas situações se via fechada, o contrato com o elemento básico do direito civil se via numa crise de decênios, mas a tecnologia colocou novos desafios, mas também novas possibilidades do homem ser livre e exercer sua liberdade. Da mesma forma, a filosofia teria sido salva pela ética, no sentido que a filosofia, em muitos elementos, deixou de ter uma ligação tão direta com o cotidiano, com a vida das pessoas. Questões éticas passaram a ser cada vez mais relevantes, e o papel da ética, nesse sentido, também há de ser aquele de trazer a liberdade para a sua funcionalização, seja através de instrumentos técnicos, jurídicos, ou
sobre substrato mesmo ético. E agora, quem que é o próximo, cara? Sou eu, na verdade, Danilo, e obrigado pelas suas considerações, são super interessantes para a gente começar esse debate. E, Danilo, só para te provocar um pouquinho e a gente fazer disso mais uma conversa sobre esses temas tão interessantes que você traz, em algum momento da sua fala, você, inclusive, quando traz a discussão do artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados, que dizia sobre revisão humana, colocando justamente essa dualidade entre, de um lado, uma solução encontrada pela inteligência artificial, pela aplicação de inteligência artificial, e, por outro lado, uma solução encontrada pelo ser humano. E a gente tende muito a oscilar entre dois extremos. De um lado, uma confiança quase salvacionista de que a inteligência artificial trará a verdade sobre uma análise de uma sequência de fatos, mas, por outro lado, às vezes também desconfiando severamente daquele resultado. Aí, só lembrando aqui dois exemplos muito rápidos. Num dos últimos livros do Michael Lewis, que é o autor daquele Moneyball, tem um livro chamado The Undoing Project, acho que em português ficou como Projeto Desfazer. O prefácio é bem interessante porque ele conta uma história do draft da NBA. O draft é a seleção dos jogadores da NBA. E aí ele diz que, num determinado momento, havia um jogador que não era americano, que era espanhol, o Paul Gasol, que estava entrando na NBA, e os analistas todos se reuniram para analisar se ele seria uma escolha alta ou baixa, prioritária ou não, na seleção do draft. E chamava muita atenção as pessoas na época, na forma física dele, que ele tinha, colocando de forma simpática, enfim, muito busto, enfim, um peitoral um tanto quanto avantajado, e esse fator físico, que não tinha nada a ver com o número de pontos, de rebotes, de roubadas de bola, acabou sendo prioritário para alguns times falarem, não, talvez esse não seja o jogador adequado porque o biotipo dele não é o que nós estamos usualmente acostumados a contratar. Bom, aqueles que assim pensaram erraram muito, porque optaram por não levar em consideração os números que ali estavam sendo colocados, que diziam que era uma estrela em ascensão e que poderia ser uma boa contratação, e confiaram num tino humano, que dizia que nós nunca fizemos assim, então talvez esses números estejam mentindo, esses números exista algo de errado com eles. Do outro lado, é interessante a gente perceber, em casos como que recentemente tivemos de situações em que práticas envolvendo, inclusive, assassinatos foram transmitidas ao vivo, através da internet, muitas pessoas criticaram o fato de que, como a inteligência artificial não conseguiu perceber que havia ali um vídeo de extremismo, com resultados graves, e conseguiu tirar isso do ar. Ou, ao contrário, muitos também questionaram como muitas pessoas começavam a chamar a atenção para aquele vídeo, certos algoritmos de certas aplicações começaram a entender que aquele era um conteúdo viral, logo ele deveria ganhar mais notoriedade. Então, é muito interessante como a gente às vezes oscila entre, de um lado, uma percepção de que a inteligência artificial não é nada inteligente, como é que ela não viu que aquilo não deveria ser viralizado, e, por outro lado, como aconteceu nesse caso da NBA, parece ser interessante que damos ao saber humano uma preponderância tamanha que, quando ele é derrotado pela frieza dos números, parece que nós nos rendemos a uma inteligência superior, que poderia ser chegada a essa conclusão por inteligência artificial, dizendo, nós humanos realmente não sabemos nada, as máquinas sabem muito mais. Como é que você vê a discussão oscilando entre esses dois extremos, e especialmente o papel do humano na tomada de decisão envolvendo aplicações de inteligência artificial? Em relação à insegurança sobre o resultado, eu acho plenamente natural. As máquinas que tomam decisão, aqui tratando de...
de certa forma, antropomorfizam alguns sentimentos que nós temos como humanos, porém sob uma lógica completamente diferente. Muitos autores, hoje em dia, há uma acesa discussão sobre se a inteligência artificial é inteligência ou é meramente uma série de condicionamentos baseados, em última análise, numa determinada lógica, mas lógica típica de uma máquina, que meramente mimetizam, através de redes neurais, vários procedimentos que eu não estou em condições de falar, mas que, de certa forma, eu consigo entender que são, de certa forma, você não tem centelhas de produção humana, de raciocínio, de consentimento, nem mesmo a ideia da consciência. Se bem que, se a gente for falar de consciência, aqui a gente vai entrar num aspecto do qual a gente dificilmente vai sair. Mas, enfim, isso tudo para dizer o quê? Que o estupefaciamento diante da decisão da máquina, ela me parece natural, porque muitas vezes ela acerta, mas acerta tremendamente bem. Você pode ser quando você vê um carro que se dirige automaticamente e que pode diminuir o índice de acidentes de trânsito. A vontade é proibir as carteiras motoristas imediatamente. Por outro lado, os riscos de você não ter como controlar procedimentos automatizados suplantam, hoje em dia, muitas vezes as vantagens. E o fato de não se ter uma possibilidade de auditar, de ter um conhecimento, isso é, de capturar dentro da cognoscibilidade humana alguns procedimentos realizados por máquina, me parece bastante mais grave do que incita essa possibilidade de que nós referiamos isso. Quanto à possibilidade de revisão, aqui descendo um pouquinho mais à terra, né, o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados tem um elemento bastante discutível, que é o seguinte: ela possibilita a revisão das decisões automatizadas. A medida provisória, que foi editada no final do ano passado, ela especifica que essa revisão não precisa mais ser feita por ser humano. Isso quer dizer o quê? Porque no texto anterior falava que a revisão era por uma pessoa natural, por um ser humano. Agora, a revisão deve ser obrigatoriamente feita quando solicitado pelo sujeito que sofre os efeitos da decisão, mas a lei não menciona que é por um ser humano. Isso quer dizer o quê? Em tese, que uma máquina vai poder rever a decisão da máquina? Aí eu perguntaria, será que não entraríamos, então, num loop infinito, sobre a qual cada revisão pode ser em si passível de outro pedido de revisão? E que, portanto, qualquer revisão obrigatoriamente tem que ser feita por um ser humano? Mas aqui... Desculpa eu responder com uma pergunta. Não, mas a pergunta é ótima e vamos guardar para o nosso debate mais à frente. E obrigado, Danilo, pela resposta. Gente, só lembrando que quem nos acompanha pela internet pode mandar perguntas que nós vamos anotar e faremos para os nossos debatedores. E o pessoal que está aqui na sala também, mesma coisa. Vou passar a palavra agora, então, para a professora Laura, para que possa levar adiante essa discussão apresentada pelo Danilo e agora fazendo um foco no debate sobre discriminação. Laura. Excelente, muito obrigada, CAF. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite feito pelo ITS, agradecer também ao Facebook e dizer que é um prazer estar aqui hoje. Essa varanda, né, um tanto quanto diferente, e entre amigos tão queridos. E ainda mais discutindo um tema tão interessante e tão pulsante, né, como é esse da inteligência artificial, e especialmente sobre esse enfoque que eu vou falar um pouco sobre discriminação. Acho que algumas perguntas aqui acho que ajudariam a elucidar um pouco o tema. Por que empregadores costumam contratar, muitas vezes, ou preferem contratar mais homens do que mulheres? Por que alguns empregadores preferem contratar pessoas mais jovens do que pessoas mais velhas? Por que seguradoras de carro, por exemplo, tendem a avaliar como ou tendem a atribuir um custo mais alto para homens do que para mulheres? Ou por que seguradoras de vida, por exemplo, tendem a atribuir um custo mais caro para mulheres do que para homens? Aqui são algumas perguntas para mostrar que a gente faz generalizações e faz, digamos, categorizações o tempo inteiro em todos os momentos e também em todos os setores, sejam público e seja privado. E que, na verdade, essas categorizações elas se tornaram muito mais comuns, talvez, e muito mais relevantes quando a gente está falando de um processo automatizado de tomada de decisão. Por quê? Porque, a partir do momento em que eu
estabeleço uma determinada correlação estatística e essa correlação estatística entra para o meu algoritmo, se ela de fato refletir algum tipo de discriminação, significa que eu vou atualizá-la milhares de vezes. Então, aqui eu vou até aproveitar já para fazer um exemplo concreto, um pouco com base na pergunta que o CAF fez. Por um lado, eu acho que isso é importante dizer, as decisões automatizadas e as decisões baseadas em algoritmos, elas representaram, obviamente, um grande avanço, até mesmo nesse exemplo que você citou, CAF. Por quê? Porque eu permito que aqueles preconceitos que a gente tinha, muitas vezes, no dia a dia, os preconceitos humanos, que a gente consiga ultrapassar esses preconceitos. Um exemplo claro, empréstimo, né, ou tomada de crédito. Era muito comum, se a gente olha essa história no Brasil, mas também no mundo, era muito comum que pessoas de outras nacionalidades, ou seja, estrangeiros, mulheres e negros, não conseguissem obter um crédito, ou obtivessem um crédito mais caro. Quando a gente tinha, isso vamos pensar aqui na década de 70, na década de 80, quando a gente tinha informações muito escassas, ou um ambiente de assimetria informacional muito grande. Ou seja, era um ambiente em que esse tipo de preconceito contava muito. Realmente era um momento em que o banco olhava para a cara da pessoa e dizia, vamos ver se eu vou dar crédito para essa pessoa. Então, claramente, esse era um momento em que você tinha, de fato, um momento em que era muito propício para que esse tipo de preconceito tivesse lugar. E é claro que, quando a gente passa a ter Big Data, uma base de dados enorme, certo? Uma capacidade de processamento de dados enorme, eu consigo, por um lado, evitar esse tipo de preconceito daquela pessoa por trás do balcão que tomava a decisão, será que eu dou o crédito para essa pessoa ou não? Né? E começo a ter decisões automatizadas com base em critérios estatísticos. Então, por um lado, certamente, os algoritmos, as decisões automatizadas, elas vão nos permitir ir além desses preconceitos do dia a dia. Então, claramente, eles trazem, eu diria, um benefício muito grande para a gente diminuir esse ambiente de assimetria informacional. Agora, é claro, e aí a gente começa a ver que tem outros desafios que, também relacionados à igualdade, também relacionados à isonomia, que esses mecanismos também trazem. E aqui eu vou citar 2 motivos essenciais porque quando a gente fala hoje de inteligência artificial, quando a gente fala hoje de decisões automatizadas tomadas por meio de algoritmos, por que a questão da discriminação ela é tão patente, inclusive, até como o Norberto muito bem colocou, muitas vezes isso muitas vezes, inclusive, involuntário do próprio sistema. Né? Hoje, uma grande parte da literatura mostra que uma parte dessa discriminação, uma parte desse viés, ela é involuntária. Eu acho que conhecer isso, ter consciência disso, é importante para que a gente possa superar, ou pelo menos tentar minimizar esses riscos. Eu diria que quais são as 2 razões pelas quais a gente existe um risco bastante grande, né, de ter decisões enviesadas. A primeira delas é que, quando a gente tem uma enorme base de dados, como a gente não tinha antes, principalmente a partir desse fenômeno do Big Data, a gente passa a ter possibilidade de fazer correlações entre dados, correlações entre fatos. Tá? E aí, a causalidade, que era aquilo, digamos, que era o elemento principal para a gente tomar a decisão, ela não necessariamente é mais esse elemento. Por exemplo, eu posso ter... o elemento causal era bastante óbvio. Pessoas que deixaram de pagar tal conta, ou seja, eu sou inadimplente nessa conta, eu tenho um elemento causal que provavelmente eu não tenho dinheiro para pagar outras contas ou eu não tenho dinheiro para tomar mais crédito. E, portanto, o meu crédito ou é negativado, inscrito no SPC, Serasa, etc. É uma relação causal. Eu posso ter, a partir dessa base enorme de Big Data, correlações completamente aleatórias, como, por exemplo, quem torce para tal time tende a ser mais inadimplente. Ou, para não ser tão dramático, quem mora nesse lugar tende a pagar mais as suas contas. Correto? Então, eu começo a ter outras correlações que trazem mais complexidade para esse processo. Tá certo? Eles trazem mais informação, certamente, mas eles também trazem mais complexidade para esse processo. Um caso interessante de crédito, eu aproveito já para mencionar, relacionado a essa questão da correlação, é um caso que foi divulgado pelo Financial Times,
de um empresário negro americano, super bem sucedido, que um dia chega à sua casa e é surpreendido com uma carta do seu cartão de crédito. E que diz, olha, nós reduzimos o seu limite de crédito de $10.000 para $3.000. E o que impressionou o empresário não foi só essa redução, como o fundamento. A própria carta dizia, a gente reduziu por quê? Porque foi identificado que os locais em que você tem feito compras, esses lugares são frequentados por pessoas com limites de crédito muito inferiores ao seu. Então, na verdade, o que é interessante, o que se extrai desse exemplo é que ele provavelmente morava num bairro negro, fazia compra em lugares que outros negros também faziam e que tinha uma condição financeira menor que a dele. Como é que isso é visto pela literatura? O dado racial não entrou diretamente como input do algoritmo, mas ele entrou como um proxy, ele entrou por associação. Por quê? Porque ao colocar os locais de compra dele numa correlação com o limite de crédito, eu acabei trazendo, ainda que por associação, o dado relativo à raça. Tá? Então, isso traz uma complexidade ainda maior. Por quê? Porque não basta, seria simples dizer, como até como a própria lei do cadastro positivo traz, determinados dados não podem entrar como input da análise do crédito. Por exemplo, mostra que não basta apenas proibir dados raciais, dados relacionados à etnia, à orientação sexual. Mas por quê? Porque muitas vezes esses dados podem entrar por associação nessa análise como input do algoritmo. Tá? Então, quais são aqueles dois elementos que trazem ou que fazem essa discussão ser tão importante da discriminação? Como o tempo todo o algoritmo vai trabalhar necessariamente com discriminação estatística, a discriminação estatística, ela vai sempre elencar alguma categoria de dado para que eu possa fazer uma correlação com aquele dado que, de fato, no qual eu quero chegar, e que é o mais difícil de encontrar. Então, qual que é o dado que, em geral, eu não consigo? Que não é fácil de ter? Produtividade, adimplemento, capacidade produtiva, né, capacidade intelectual. Então, tem dados que são difíceis de você medir. Só que, para chegar nesses dados, muitas vezes eu consigo ter outros dados. Escolaridade, emprego, gênero. Né? Então, muitas vezes, eu consigo, por meio dessa correlação, chegar nos dados que são difíceis, de fato, de conseguir. Esse, na verdade, é o método da discriminação estatística. Então, é só dessa forma que o algoritmo vai necessariamente trabalhar. A discriminação estatística, ela é possível, ela é lícita no nosso ordenamento? Claro, isso está bem claro, inclusive, na Lei Geral de Proteção de Dados. A única pergunta é, ela sempre vai ser lícita? Não, aí vai depender. Nem sempre uma discriminação que é eficiente do ponto de vista econômico vai ser lícita ou legítima. Né? E isso acho que fica bem claro no nosso artigo 6º, quando ele elenca o artigo 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, quando fala dos princípios de proteção de dados. E um deles é o princípio à não discriminação. E aí deixa claro que a discriminação que é vedada é aquela que é abusiva ou ilícita. Então, dá para se extrair disso que eu posso, sim, fazer esse tipo de discriminação estatística, desde que não abusiva, desde que não ilícita. Um outro elemento que também faz com que essa questão da discriminação seja bastante presente quando a gente fala de decisões automatizadas. Necessariamente, o algoritmo ele vai ser... se um ser humano ou se pessoas atuarem na formulação desse algoritmo, atuarem na formulação das regras desse algoritmo, ele pode expressar os preconceitos que essas pessoas têm. Então, é por isso que ele não é objetivo e por isso que ele não é neutro. Correto? Por quê? Porque se ele é formulado por alguém, muitas vezes essas pessoas transmitem esses preconceitos. Isso não é o fim do mundo. Isso é apenas para dizer que a gente não pode encarar os algoritmos como se eles fossem neutros ou objetivos. Muito pelo contrário, a gente tem que entender por que muitas vezes eles reproduzem os vieses que nós temos. A outra questão interessante é que, mesmo se ele não for, digamos que as regras não sejam dadas para eles, mas seja um algoritmo de machine learning. Ou seja, ele pode... a partir de um histórico de dados, ele próprio estabelecer as suas regras, estabelecer as suas correlações. E, nessa hipótese,
ele também pode ter um viés, ele também pode ter um preconceito. Por quê? Porque a base histórica dele, muitas vezes, é uma base histórica enviesada. Um exemplo bastante interessante, e que tem sido muito falado ultimamente, são esses softwares de recrutamento. Então, é um software útil, muitas vezes. Vocês imaginem quando uma empresa tem centenas ou milhares de currículos para selecionar. É claro que parece muito razoável você fazer uma seleção prévia, uma categorização de todos esses perfis de potenciais aí, de candidatos, né, potenciais empregados. E aí, no fim das contas, o que se percebeu em muitos desses softwares de recrutamento é que se você pega uma área que é dominada por homens, como, por exemplo, uma área de tecnologia, esse software, muitas vezes, ele aprende com aquela base histórica, que é uma base histórica enviesada. E aí, muitas vezes, a gente tem a reprodução, e o que é interessante nesse caso, talvez esse seja um ponto mais preocupante do que talvez só a decisão humana, é que você vai ter esse viés reproduzido centenas e centenas de vezes naquela decisão, né, naquelas inúmeras decisões. E não é à toa que muitas das empresas acabaram, inclusive, talvez pela dificuldade de consertar esse viés, abrindo mão desse software de recrutamento, falando, não, melhor não ter um software, digamos, que tenha um viés contra mulheres, né? Tudo isso para dizer que a gente então tem duas grandes razões para se ter essa preocupação de discriminação em algoritmos. E aí, chegando um pouco numa tipologia, quando a gente fala especialmente quando a gente está falando de dados pessoais. Como é que eu poderia dividir, que tipo de tipologia eu poderia usar, quais são os casos que são preocupantes quando a gente fala de discriminação em algoritmos. E aqui eu vou fazer uma tentativa de uma tipologia. Tem na verdade, usando várias literaturas. A gente tem o Solon Barocas, que é já um grande estudioso nessa área. Tem uma professora chamada Gabriele Britz, alemã, uma professora alemã, que hoje, inclusive, é ministra da Corte Constitucional alemã. Ela tem um livro muito interessante sobre injustiça pela generalização. Então, eu vou fazer uma tentativa de tipologia a partir, na verdade, dessas literaturas aí, dessa literatura bastante variada. A primeira delas seria a discriminação clássica, que é essa que se busca já na sociedade já há muito tempo evitar. É a discriminação, seja especialmente com base em raça, especialmente com base em etnia, e também por outros critérios delicados, como orientação sexual, etc., ou opinião política, né? Esses critérios, em geral, eles são tidos como critérios duros. E, em muitas situações, se a gente pegar, por exemplo, a diretiva antidiscriminação da União Europeia, ele veda que, inclusive, o setor privado tome decisões com base nesse tipo de critério. Por exemplo, eu não posso, a partir da diretiva antidiscriminação da União Europeia, eu não posso tomar uma decisão relacionada a um contrato, seja de emprego, seja um contrato de consumo, com base em raça, né? Isso é uma norma explícita da União Europeia. Eu acho que é possível a gente extrair essa mesma razão no nosso ordenamento, embora não tenha nenhum artigo, a gente não tenha nenhuma lei que reproduza exatamente ou que seja semelhante a essa diretiva antidiscriminação. Essa discriminação clássica, ela é bastante dramática, e principalmente quando a gente pensa também nos algoritmos. Por que ela é tão sensível? Porque eu acabo reproduzindo e fazendo com que pessoas que secularmente foram discriminadas, e muitas vezes esse algoritmo, essa decisão, ela vai perpetuar essa discriminação. Então, acho que esse é um ponto bastante sensível e até em relação ao qual nem tem tantas discussões assim, ao meu ver. A discussão mais talvez, polêmica e sensível em relação à discriminação clássica é quando o dado, por exemplo, racial, não entra como um input direto, mas entra por associação, como no caso que eu mencionei esse caso americano. Então, esse é um caso mais sensível, por quê? Porque claramente, muitas vezes a raça, o critério raça não vai entrar no input, mas ele pode estar como, digamos, ele pode entrar de forma associada. Um exemplo também dessa questão da associação é, por exemplo, o software Compass, né, que é utilizado nos Estados Unidos para determinar qual que é o regime de pena ou qual que é o grau de periculosidade daquele preso.
E aí também isso foi denunciado um viés do algoritmo. Ainda que o critério raça não entrasse diretamente, a partir de um formulário que as pessoas têm que responder, muitas vezes esse critério acaba entrando por associação. Então, esse seria o primeiro tipo da discriminação clássica, que poderia ser subdividido em dois, né? Quando ele entra como um critério direto, como ele entra como um critério associado. O segundo, isso também nem precisa de muitas explicações, são dados equivocados. A gente tem muitas situações, tem vários estudos americanos que provam, inclusive, por equívoco em relação a credit scoring, a credit reports, que você tem prejuízos aí para uma pessoa quando ela é classificada num grau de risco mais alto do que ela deveria ter sido classificada, ela pode perder, digamos, dezenas aí de milhares de dólares numa hipoteca, por exemplo. Tá? Então, o próprio equívoco de dados, ou o equívoco também no próprio modelo, se eu tiver um modelo, digamos, estatístico falho, ou um modelo matemático falho, isso também pode gerar discriminação. Por quê? Pelo simples fato de que aquela pessoa não vai ser tratada como ela deveria ter sido, né? Então, esses seriam os dois tipos, mais outros dois. Esse seria o segundo tipo. O terceiro tipo seria uma espécie de discriminação pela generalização, ou uma injustiça pela generalização. O que seria isso? É muito comum, e aí a discriminação estatística ela é bem clara, é muito comum eu enquadrar uma pessoa naquele grupo, então o caso clássico é o caso do endereço. E a gente sabe que o endereço entra em muitas dessas análises, inclusive de crédito, né? Se eu moro em tal região, significa que eu tenho, digamos que eu moro em uma região mais com uma condição mais pobre, correto? E aí eu, ao fazer um contrato, por exemplo, ou ao querer adquirir um crédito, alguma coisa assim, naturalmente, se esse dado entrar como um input do algoritmo, eu vou ser enquadrada como todas aquelas, como uma generalização, como uma pessoa que não tem uma condição, digamos, econômica razoável. Mas e se eu tiver uma condição econômica diferente daquele grupo? Ou seja, se eu for o caso atípico, será que isso é uma injustiça pela generalização? Será que o algoritmo, e aí nesse caso é interessante, a questão da intervenção humana, será que com uma intervenção humana na revisão, como a gente estava discutindo aqui, eu consigo comprovar que eu sou o caso atípico e, dessa forma, superar essa discriminação? Então, esse seria um outro caso. A norma alemã, antes da entrada em vigor do GDPR, previu o seguinte, que o endereço não poderia ser usado como um elemento, como um input único do algoritmo. Era uma forma, certamente não é uma solução espetacular, mas era uma forma de tentar endereçar esse problema de você não ter um único dado, digamos, relativos à generalização, com base no qual a decisão vai ser tomada. Mas a gente sabe que essas questões de generalização podem gerar vários outros tipos de injustiça, mas sempre para o caso atípico, para aquele que não se enquadra naquele grupo. E o quarto tipo é um caso também bastante interessante, e aqui eu já vou encerrar a discussão, seria o caso que a gente chama, que também tem sido muito falado, de correlações inadequadas ou correlações espúrias. Tá certo? O que seria isso? Eu vou dar um exemplo também que aconteceu na Alemanha, mas que a gente já escutou também em vários outros países. Um caso existe na Alemanha a Schufa, que é como se fosse um bureau de crédito centralizado, diferente daqui, que a gente tem vários bureaus, né? E esse bureau, o que se percebeu? E aí começou a ter várias denúncias dos consumidores. Que quanto mais as pessoas consultavam o seu score de crédito, mais a nota delas baixava. Tá? E isso tanto se reclamou, e inclusive se comprovou que essa mudança, inclusive, essa norma acabou entrando na Lei Geral de Proteção de Dados alemã, e dizendo o seguinte, e é algo que tem, inclusive, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, acho que por isso que é válido mencionar, dizendo que, quando uma pessoa, um dado relativo ao exercício do direito dessa pessoa, não pode ser usado em seu detrimento, em seu prejuízo. Tá? A gente conhece também bastante, conhecido na nossa história jurídica, né, na nossa história, a discussão das listas negras de trabalhadores. As pessoas que, quanto mais esses trabalhadores entravam com ações, reclamações trabalhistas, muitos empregadores começaram a fazer
listas, né, ou bancos de dados dizendo não vamos empregar essas pessoas que entram com reclamações trabalhistas. Também é uma forma de você punir aquela pessoa pelo exercício do direito. Hoje, se a gente for pegar o nosso artigo 21 da Lei Geral de Proteção de Dados, é inspirado exatamente nessa problemática. É a ideia de que os dados, vou ler aqui ele na sua literalidade, os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Tá? Então, é claro que talvez essa seja a correlação inadequada mais óbvia. É a de que, quando uma pessoa exerce um direito, ela não pode ser prejudicada ou discriminada em razão desse exercício. Agora, a gente poderia ter outras situações de correlações inadequadas. Se a gente pegar o acórdão do repetitivo do ministro Sanseverino em relação ao credit score, ele passa muito amplamente por isso, mas ele fala, olha, eu não poderia usar o time de futebol da pessoa para basear, né, para fundamentar algum tipo de decisão em relação à capacidade dela de adimplemento, porque isso seria, digamos, uma correlação inadequada ou espúria, ainda que isso fosse uma relação, ou que isso se prove uma correlação estatística relevante. Então, acho que talvez essa tipologia ou esse tipo da correlação inadequada é o mais difícil da gente, digamos, sistematizar ou consolidar. Mas já é possível se perceber que, claramente, você tem, digamos, correlações estatísticas que, embora relevantes, embora possam ser eficientes do ponto de vista econômico, podem trazer injustiça sob o ponto de vista jurídico. Eu acredito que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, é claro que ela não... E aqui já indo para o encerramento, para a conclusão aqui da fala, para depois, certamente, vão ter mais perguntas, eu acredito que nem todas as discussões relacionadas à inteligência artificial, por óbvio, né, podem ser resolvidas por meio de uma lei de proteção de dados. Mas, no nosso caso, eu acho que a LGPD ela avança bem e eu diria que ela é um ótimo começo, um ótimo ponto de partida para a gente começar a discutir essas questões. Então, eu acho que, certamente, a aprovação da lei ela vai estimular mais e mais esse debate de regulação, desse tipo de regulação. Correto? E eu vou deixar também para a gente discutir outros desafios, certamente também no debate, para não me alongar demais. Muito obrigada. Obrigado, Laura. Super interessante. Eu teria algumas perguntas para fazer para você, mas, pelo adiantado da hora, acho que vou passar para o Norberto, para que a gente possa abrir o debate com todos. Mas aqui a cabeça do professor de Direito Civil fica sempre pensando, né, quando a gente discute discriminação, como é interessante esse tema, justamente por, na própria LGPD, a gente tem a inserção das travas do ilícito e do abusivo, né, o que oferece um exemplo, né, um campo prático de aplicação muito interessante lá do 187, né, do Código Civil, né, quando fala em abuso do direito e fala em fins sociais e econômicos. É muito interessante como isso, acho que toca bastante o que a gente está discutindo aqui sobre a aplicação de inteligência artificial. E acho que talvez esse é um bom artigo a ser escrito, né, sobre como é que a gente consegue trazer casos de abuso do direito usando elementos de inteligência artificial, especialmente porque a lei já dá esse gatilho, né, mas muito, muito interessante. Norberto, nós desenhamos, então, aqui um mundo cheio de problemas, em que colocamos questionamentos sobre o quão inteligente é a inteligência artificial, tentando entender como a discriminação que se gera a partir da inteligência artificial é preciso que seja analisado por diversos prismas, e aqui a professora Laura ofereceu uma tipologia muito, muito interessante. Eu seria tentado a fazer a pergunta para você sobre como a ética pode nos ajudar a encontrar, enfim, padrões para começar a consertar esse mundo em desencanto. Mas não seria tão ousado, mas gostaria muito de te ouvir
sobre a contribuição que a ética pode fazer nesse cenário que aqui se desenha sobre inteligência artificial. Roberto, com a palavra. Muito obrigado. E um prazer participar desse painel com você. O prazer é todo meu. Em primeiro lugar, muito obrigado ao ITS pelo convite. Para mim é um enorme prazer e uma honra estar aqui com os meus amigos, com os coautores deste artigo. Já ontem estava a pensar há quantos anos é que nos conhecemos, Café e Danilo, e já vai mais para 12 anos, desde os meus tempos de Florença, no Instituto Universitário Europeu, onde trabalhámos já em projetos como, por exemplo, a implicação de direitos humanos em novas tecnologias. Portanto, muito obrigado pelo convite. Há muitas desvantagens em ser o último a falar, primeiro porque com as posições anteriores tenho pouco a acrescentar e muitos dos pontos que tinha já não são completamente aplicáveis, porque não quero estar aqui a duplicar, mas a vantagem, e para mim a vantagem supera a desvantagem, é que as notas e as posições foram tão interessantes que eu fui tomando notas e agora ainda tenho mais ideias e algumas respostas e provocações às notas que eu vi. Eu começaria primeiro só por explicar um pouco o meu trabalho no Facebook. Trabalho na equipa de privacidade e políticas públicas. Estou na sede em Califórnia e trabalho diretamente com equipas de engenharia e de produto no Facebook e tenho a sorte, aliás, de trabalhar com as equipas que desenvolvem muitos destes sistemas de inteligência artificial e parte do meu trabalho é fazer a revisão desses produtos e de uma certa forma ligar o mundo interno de engenharia e de computação do Facebook ao mundo externo, onde faço engajamento e onde entro em contacto com reguladores, legisladores, com representantes da sociedade civil, com académicos, trazendo muito do feedback que eles têm em relação ao nosso posicionamento como empresa e aos produtos que vamos construindo e levando esse feedback de novo ao mundo da engenharia para, de certa forma, melhorar esses produtos que eventualmente lançamos no mercado. A minha nota, e vou tentar ser curto, porque acho que já estamos a ficar com um pouco fora de tempo, gostava de sublinhar primeiro porque é que toda a gente anda a falar sobre ética. É um momento muito curioso em que temos não só empresas a lançarem princípios éticos, a falarem de ética, mas também temos reguladores a lançarem os seus próprios relatórios e temos inúmeras autoridades de proteção de dados que lançaram e publicaram relatórios, alguns deles muito extensos, sobre a ética dos algoritmos. Portanto, temos este campo fascinante de vários atores do setor privado, do setor público, todos a lançarem as suas abordagens, as suas perspectivas em termos de ética. E depois queria falar também um pouco sobre como ligar a ética como campo filosófico à ética aplicada no âmbito empresarial e como é importante para as empresas debruçarem sobre esta temática. E depois acabaria com algumas notas sobre um tema que estou particularmente interessante e que, Danilo, tu tocaste, que é a relação entre direito e ética. Porque é muito interessante ver agora como instituições que estão encarregadas de promulgar leis são instituições que estão a tomar posições muito fortes em relação à ética. E o que é que isso quer dizer em relação ao papel tradicional da legislação e qual é a diferença, se ainda há diferença entre o direito e a ética neste momento. Começando, e não me tentando alongar muito, do que é ética e indo ao Aristóteles e à ideia de ética como ciência, como viver uma boa vida, to live a good life, era um dos propósitos de como a ética era definida na altura. E quando vejo essa definição e tento perceber se ainda tem alguma aplicação no dia de hoje, o mais importante não é propriamente a parte da boa vida, mas o como. Então eu gosto particularmente de debruçar-me sobre este tema da ética de um ponto de vista procedimental. Quais são as condições, quais são os requisitos, o que é que temos que fazer para atingir esse nível de uma vida boa, de uma vida preenchida, de uma vida ética.
Há várias perspectivas. Há a perspectiva deontológica, de impor-nos deveres absolutos, tipo kantianos, de como devemos agir, interagir. Há a perspectiva mais de ética como virtude, de como nós nos devemos cultivar como seres humanos, que tipo de personalidade, de temperamento, de atributos devemos ter como seres humanos para interagir e indiretamente alcançar essa boa vida. Ou então temos uma perspectiva mais instrumental e mais calculista, como o consequencialismo, olhar para as decisões e que consequências elas têm no mundo e como é que as devemos fazer em termos de maximizar o bem maior para o maior número de pessoas. Portanto, é muito interessante ver esse arcabouço filosófico e como é que isso tem implicações hoje em dia para as empresas. Eu vejo a ética, e particularmente a ética, como filosofia, ciência aplicada. Em termos, no âmbito empresarial, a ética, e sobretudo a ética digital, a ética de dados, desempenha dois papéis fundamentais em termos, quando a vemos aplicada num ambiente de empresa, de companhia. Primeiro é como instrumento analítico. Ética permite às empresas analisar e entender melhor os desafios que lhes são colocados pela tecnologia. A perspectiva jurídica pode ajudar, mas não consegue dar a visão generalizada que a ética pode dar. Portanto, a ética pode abrir outras perspectivas, outros pontos de vista de como as empresas podem analisar e entender os desafios que elas próprias criam quando desenvolvem as suas próprias tecnologias. Mas também, além de instrumento analítico, é também uma estrutura operacional, porque não só permite entender esses desafios, mas também permite às companhias enfrentar esses desafios e chegar a decisões moralmente justificáveis, moralmente boas. Portanto, há um aspecto de compreensão e há um aspecto de procedimento que, devidamente e apropriadamente utilizado, a ética pode trazer bastantes benefícios às companhias. Houve uma mudança de foco, na literatura havia muito foco na ética de informação e agora, e como o Danilo comentou, estamos a entrar mais na perspectiva de ética digital, ética de dados. Havia um foco na informação como conteúdo e esta ética dos dados vem outra vez a este ponto importante, que é o ponto procedimental. Não é só apenas o conteúdo dos dados e o que eles provocam em termos de desafios, mas o procedimento, como essa tecnologia é construída, que tipo de ações estão incluídas nesse processo. Portanto, a ética digital, que como bem referiste, Danilo, olha para a ética dos algoritmos, para a ética dos dados e para a ética das práticas, olha especificamente aos desafios que são colocados só pela coleta ou pela curadoria ou pelo processamento dos dados. A própria geração, agora a possibilidade de criar conjunto de dados para treinar máquinas em si mesmo é já um desafio que tem que ser olhado sob uma perspectiva ética, ainda antes de olhar depois para as outras implicações. Só esse aspecto procedimental já levanta tantas preocupações que têm que ser tratadas do ponto de vista ético. E dos algoritmos, a ética dos algoritmos a mesma coisa, que como essas decisões são feitas, que implicações é que vão ter para os indivíduos e para a sociedade. Outro ponto importante da ética é este aspecto procedimental de alcançar compromissos e balanços entre valores e princípios. Eu concordo plenamente que há uma profusão de princípios éticos, que é quase impossível agora de enumerar, mas mais importante, eu acho, do que ter uma lista de princípios é ter perspectivas apropriadas de como esses princípios interagem uns com os outros. Do ponto de vista, e sendo bastante pragmático, do ponto de vista em que, trabalhando numa companhia que no final do dia gera, constrói e implementa produtos que vão ser utilizados por usuários por todo o mundo. O que não será, é um bom ponto de partida, mas não é suficiente ter uma lista de princípios que diz que privacidade é importante, segurança é importante, liberdade de expressão é importante. O importante não é apenas ter esses princípios, mas entender como
como companhia e com a missão e os valores que essa companhia tem, como é que esses princípios interagem e como é que conseguimos alcançar compromissos entre esses princípios. Porque se vamos a um engenheiro e dizemos, olha, aqui está a lista, privacidade, segurança, liberdade de expressão, ok? Muito obrigado, podes lançar o produto. Para eles não vai significar muito. É importante entender como é que esses princípios realmente interagem e como é que podem ceder em certa medida a outros princípios quando ligados à missão e aos valores da companhia. Ética permite às companhias pensar mais atentamente ao propósito organizacional que têm. Qual é o ponto da existência? Quando vamos de volta ao Aristóteles, como viver uma boa vida, como é que as companhias vivem uma boa vida? Como é que as companhias podem ser as melhores companhias possíveis, fazendo o seu trabalho e na sua trajetória? Portanto, acho importante princípios éticos e esses vão condicionar muito o propósito organizacional, mas é preciso viver esses princípios, é preciso aplicá-los na prática e, idealmente, ser transparentes com o público e, desta forma, sermos companhias mais responsáveis de como chegamos a decisões específicas, tendo em conta essa estrutura de princípios. Outra coisa importante da ética no âmbito empresarial, no âmbito das companhias, é providenciar uma maior clarificação de como maximizar os benefícios e minimizar os danos. Uma coisa que trabalhando na realidade dos produtos e da tecnologia, vejo a forma como as empresas são chamadas à atenção por aquilo que fazem e criticadas, muitas vezes justamente por isso. Sempre penso que a ética, quando vemos esse ponto de vista, é uma ética por ação. Ou seja, as companhias são criticadas eventualmente por aquilo que fizeram, o que faz muito sentido. Mas, trabalhando no universo da tecnologia, que abre novas possibilidades, novas formas de interagir no mundo, o que é ainda mais interessante é saber que tipo de mundo poderiam essas companhias ajudar a criar. Ou seja, nesse ponto de vista, penso sempre muito também sobre ética por omissão. Qual é a responsabilidade das companhias não fazerem algo que, porventura, tecnicamente podiam fazer? Nós temos mais a tendência para olhar para aquilo que é feito, para a ação e não para a omissão. Mas a ética também pode ser uma boa estrutura organizacional e operacional para avaliar aquilo que não é feito ou aquilo que poderia ser feito. E acho que é algo que as companhias deveriam também debruçar-se, em entender de que forma podem ser responsáveis para o público, dizendo aquilo que não fizeram. Porque por razões éticas não deveriam ser feitas. E que debate é que poderíamos ter de realmente poder haver outras perspectivas daquilo que as companhias não estão a fazer que deveriam fazer. Em termos de... Há várias vantagens, eu vou tentar ser o mais rápido possível, em termos de companhias terem os seus próprios quadros éticos, os seus princípios e a implementação desses princípios. Primeiro, acho que os quadros éticos, e respondendo um pouco a esta ideia de ethical wash ou ethical shopping, há esta crítica de companhias poderem enverdar pela ética como forma de fugir à regulação ou de enverdarem por autorregulação através deste subterfúgio ético. Eu acho que o papel da ética nas companhias é como complemento à legislação e à regulamentação, porque acho que as estruturas éticas no âmbito das companhias podem ajudar as empresas a adotar melhores decisões, a maximizar esses benefícios que podem ser trazidos pela inteligência artificial, ao mesmo tempo que minimizam riscos e preocupações. E isto, de novo, só pode ser feito com uma ética, com uma estrutura operacional destinada a orientar a estratégia das companhias, quando moldando as suas práticas e quando desenvolvendo as suas tecnologias. Quadros normativos, a legislação, por norma, não conseguem cobrir todo o espaço de ação que as companhias ocupam quando constroem tecnologias. Portanto, é necessário, para complemento desse espaço normativo, haver um espaço
ético que complementa a legislação e complementa a regulamentação. E também acho que práticas éticas podem ser vistas como melhores práticas e podem ajudar os legisladores e reguladores a entender melhor não só a tecnologia, mas como as companhias estão a operar, estão a trabalhar nesse campo. A ética pode inspirar a modos de governação que podem acabar por ser mesmo legislação ou podem ser códigos de conduta, mas acho que há uma sinergia importante entre o direito e a ética que não está a ser suficientemente explorado. E acho que as companhias têm a possibilidade de demonstrar, através das suas melhores práticas, como isso pode ajudar os legisladores e os reguladores a entenderem melhor o campo em que têm que operar. Ética define assim um propósito, pode ajudar a definir um propósito organizacional das companhias, pode ajudar a estabelecer um conjunto comum de valores. Outra coisa importante é que a ética pode também providenciar métodos de tomada de decisão mais consistentes. Uma coisa interessante sobre a ética é que a ética tende a ser algo intuitiva. Cada um de nós tem um sentido ético, pode facilmente avaliar e autoavaliar-se dizendo aquilo é ético, aquilo não é ético. E às vezes de uma forma mais fácil do que dizendo se aquilo é legal ou não, ou aquilo está em conformidade com estruturas normativas ou não. Isso é uma vantagem, porque é uma democratização da ética, mas também é uma desvantagem, porque empresas que têm trabalhadores com um forte sentido ético, não quer dizer que necessariamente todos tenham o mesmo sentido ético. Portanto, acho importante a ética como forma de estabelecer este propósito organizacional, estabelecer este conjunto de valores que vão ajudar os engenheiros, os product managers, a terem mais consistência nas suas discussões éticas e a terem mais pontos de referência de como justificar as suas decisões de engenharia. Portanto, a ética pode desenvolver um papel importante em assegurar essa consistência e evitar essa ética self-service de cada um dos seus funcionários. Finalmente, acho que a ética também é uma ferramenta flexível. Permite que as empresas alinhem e desenvolvam as suas práticas ao ritmo da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico, que muitas vezes é um desafio para a legislação e para a regulação. Portanto, acho que o recurso à ética, e aqui entrando na temática ética-direito, pode ser particularmente importante em dois casos. Primeiro, quando valores e interesses estejam em fricção, estejam em concorrência e precisam de ser equilibrados através de decisões de engenharia de produtos. E muitas dessa fricção entre, por exemplo, princípios de privacidade e de segurança não são resolvidos por legislação, e há necessidade de haver um quadro ético que promova essa discussão e que assegura a consistência dessas decisões quando esses valores estão em causa. E esses valores estão, muitas das vezes, em muitos produtos, estão em causa, estão em fricção. E é importante ter esse quadro ético que ajude as pessoas que trabalham nessas companhias a achar estes pontos de equilíbrio quando a legislação não fornece uma resposta clara, direta, simples para esse problema. E segundo, há muito que pode ser feito além da legislação, além do que aquilo que a legislação requer e exige. Há muitas práticas organizacionais de educação, de projetos de data for good, de estabelecimento de sinergias e de alianças com organizações humanitárias, de produtos que são construídos para determinados problemas que lhes foram, às companhias que lhes foram transmitidos por essas organizações e que não vêm diretamente de uma exigência legal ou jurídica. E aí, outra vez, os quadros éticos da companhia podem ajudar a promover no seio da companhia esse tipo de trabalho e esse tipo de abordagens. Para terminar, tirei muitas notas daquilo que ouvi antes. Mais uma nota em termos de ética e direito. O professor Luciano Floridi escreveu um artigo recentemente em que divide a ética em
hard ethics e soft ethics. E a ideia é de como é que essas duas éticas interagem com o direito. Hard ethics é ética que desafia o direito. Por desenvolvimentos históricos, por novas percepções culturais, há soluções normativas que já não se justificam, que apresentam problemas e que podem ser postas em causa. E aí a ética pode desempenhar esse papel de questionar e de desafiar e de até mudar o direito. Mas depois, mas estes são casos excepcionais e bastante ocasionais. A outra é o soft ethics, e esta é o post-compliance ethics, em que as companhias observam e aderem a todas as exigências legais, jurídicas, regulamentares, mas há um espaço em que podem fazer muito mais do que lhes é exigido e que podem então desenvolver essa soft ethics de decisões, de produtos que lhes não são impostos e que podem melhorar o mundo e que podem ser altamente benéficos também para a própria companhia, mas que não têm a ver com a observação de requisitos regulamentares. Em termos de princípios e da profusão de princípios éticos, lembrei-me daquela frase do Groucho Marx que dizia: estes são os meus princípios, mas se vocês não gostam ou não concordam, eu tenho outros, não se preocupem. E parece um pouco estes princípios, este shopping em que temos tantos princípios que parece agora que podemos escolher tipo lista de supermercado aqueles que mais convêm a diferentes entidades. E princípios éticos podem ser aplicados não só ao setor privado, mas ao setor privado, mas também aos próprios governos. Aqui eu acho que é importante as companhias fazerem um esforço de alinharem os princípios e a seleção dos seus princípios à sua missão e aos seus valores. Porque se não há essa conexão, então esses princípios não vão ter significado, esses princípios não vão ser adotados pelos funcionários e não vão providenciar linhas diretrizes e clarificação em termos de decisões difíceis que têm que ser tomadas a nível do produto. Quando os homens que corrompem os algoritmos, aqui pensei sobre a partir do momento em que os homens pensam nos algoritmos, os algoritmos já estão corrompidos, porque há uma sinergia tão importante entre a parte humana e a parte automatizada que é difícil de diferenciar. E quando pensamos nos algoritmos, pensamos normalmente nas decisões e naquilo que aconteceu. Mas os algoritmos partem de pressupostos humanos. Quando o algoritmo é construído, não é construído por si próprio, é construído por um ser humano que tem uma ideia de o que é que quer fazer com esse algoritmo. E agora começamos a ver por parte de muitas companhias um esforço de documentação dos algoritmos e qual é a finalidade que eles têm. E vamos ver no futuro um esforço maior sobre companhias em fazer esse tipo de documentação. O que é que eu tinha mais? Eu acho que vou ficar por aqui porque se calhar já me alonguei um pouco e vou abrir, acho que vamos abrir para debate, não é? Bom, obrigado Norberto, muito interessante os argumentos que você traz, e acho que com isso a gente monta um mapa que cumpre boa parte dos pontos que nós tratamos nesse artigo. Não é sempre que a gente consegue, na verdade, escrever um artigo aqui escrito nós quatro juntos e ter essa oportunidade tão legal de ouvir cada um sobre o seu tema e como eles se conectam uns com os outros. Esse artigo começa com o nome, como o Danilo falou, sobre considerações iniciais, porque enfim, acho que a gente, de forma muito transparente, muito franca, aqui colocou, essas são primeiras impressões de portas de entrada para um aprofundamento desse debate entre interface entre ética e inteligência artificial. Gente, queria abrir para perguntas. Eu tenho as minhas, mas vocês têm prioridade. Então, alguém tem alguma dúvida, uma angústia, uma pergunta para os nossos panelistas? Gustavo, é uma pergunta ou uma angústia? Os dois, eu diria. Ótimo, vamos lá. Bom, uma pergunta curta. Primeiramente, pessoal, parabéns pelo painel, acho muito, muito completo, acho que foi bem interessante. Bom, a pergunta / angústia que eu tenho para compartilhar é: como conciliar o princípio da accountability previsto no GDPR e LGPD com o machine learning e com a questão do segredo de negócio? Porque o machine learning, a gente sabe, a máquina ela passa
a tomar decisões automatizadas, sem intervenção humana. Então, isso, eventualmente, pode dificultar que a empresa que criou a tecnologia passe a explicar, né, como aqueles dados foram tratados e como aquelas decisões foram tomadas. E, ao mesmo tempo, a gente tem um algoritmo que constitui um segredo de negócio da empresa. A própria LGPD ela tem alguns artigos no qual a empresa ela tem que, né, exercer aquela obrigação de explicação. Em alguns artigos ressalva o direito da empresa. Então, minha pergunta é essa, né, não sei se ela tem uma resposta nesse momento, mas né, como conciliar esse princípio com a questão do machine learning e, ao mesmo tempo, considerando que o algoritmo é um segredo de negócio da empresa. Legal. Temos alguma outra pergunta? Se não, volto aqui. Então, quem pega essa pergunta? Como é que conciliamos machine learning com accountability nas legislações sobre proteção de dados? Obrigado, Norberto. Posso começar, não sei se vou oferecer uma solução ou se calhar complicar ainda um pouco mais. Eu tenho, quanto mais trabalho diretamente com engenheiros e vejo as exigências que o machine learning pede em termos de como desenvolver responsavelmente essa tecnologia, muitas dessas exigências apresentam uma fricção com princípios basilares, históricos de regulamentos de privacidade. Princípios como a minimização dos dados, como a especificidade na coleta, no uso limitado dos dados, é algo que apresenta fricções ao modo como essa tecnologia deve ser desenvolvida. Em muitos casos, para desenvolvê-la de forma responsável, para evitar o viés, o bias, companhias precisam de mais dados e não menos dados. Portanto, acho que há necessidade de fazer uma conformidade e uma reinterpretação dos princípios basilares a essa nova realidade e entender que a minimização dos dados, o que é que a minimização dos dados significa no âmbito do machine learning. Obviamente deverá sempre haver uma preocupação em não usar dados que não sejam necessários, mas a forma como foi redigido e pensado esse princípio não foi com o machine learning em mente. Portanto, há um trabalho e outro é também a investigação em inteligência artificial, em que não podemos saber a priori no que é que vai dar certos tipos de linhas de pesquisa de inteligência artificial e como é que isso se compatibiliza com o Purpose Specification, em que temos que ter um propósito já previsto antes de começar o próprio processamento dos dados. Portanto, há muito trabalho a fazer em atualizar, em reinterpretar, em entender como esta regulação histórica da privacidade se tem que adaptar este machine learning. Algumas soluções passarão por ser soluções técnicas, mas muitas soluções também têm que ser soluções de âmbito de governance e entender como reinterpretar esses princípios. O segredo dos negócios e propriedade intelectual é outra tensão, porque há exigências muito legítimas de uma maior transparência de como estes processos automatizados funcionam, como é que eles chegam a determinadas decisões e como é que isso se compatibiliza com o segredo de negócio, que é importante para a própria inovação como incentivo ao contínuo desenvolvimento tecnológico. Portanto, aí há mais um trabalho de reflexão do ponto de vista de governance, mas também do ponto de vista técnico, de como é que podemos ser transparentes ao explicar os outputs desses processos automatizados sem pôr em causa o segredo do negócio, mas também a segurança dos próprios sistemas, porque quanto mais se revela sobre os processos automatizados, maior será a possibilidade de circumvent, de game o sistema, o que pode trazer danos e pode trazer prejuízos não só às companhias, mas aos próprios usuários desses serviços.
Com isto não dou uma resposta precisa, mas acho que a minha observação é que há um trabalho técnico e de public policy a fazer, a entender como é que estes desafios do machine learning e como é que podemos continuar a maximizar os seus benefícios neste ambiente regulatório que, de certa forma, pode restringir ou pode dificultar esse mesmo desenvolvimento. Bom, obrigado, Norberto. A gente está chegando ao finalzinho do nosso tempo aqui do painel e eu gostaria de passar só para considerações finais de cada um minutinho, não mais do que isso, dizendo que ao final desse painel temos um happy hour logo a seguir, um happy hour que aparentemente une cerveja e amendoim, que é uma combinação que nós percebemos que é boa sem necessidade de inteligência artificial. Eu acho que eu não sei se os sumérios tinham amendoim, acho que não, acho que só tinham tâmaras, mas a cerveja, pelo menos, eles já tinham descoberto que era uma coisa boa. Então, privilegiando, né, vamos aqui saudar essa grande conquista humana, que é o amendoim e cerveja. Antes disso, queria passar para um minutinho de conclusões de cada um, e, se possível, procurando fazer essa ponte entre as três falas, procurando justamente apontar, enfim, quais são as perguntas que a gente precisa fazer para levar adiante essa questão, especialmente porque essa é uma varanda que nós temos muitos aqui que poderiam muito bem estar sentados aqui na frente, enfim, fazendo as suas próprias exposições. Então, acho que é pensando quais são as perguntas que a gente tira daqui para frente nessa interface e que podem render futuras varandas. Então, enfim, começando aqui pela esquerda, Laura, você começa? Então, vamos lá. O que você acha? Temos pela frente. Essa é uma grande pergunta, hein, Café? Não é sequer fácil nem de formular. Mas, bom, eu faria primeiro acho que a conexão foi bem interessante mesmo aqui das falas. A ideia de como a ética pode, inclusive, avançar em relação à regulação, especialmente quando a regulação desses temas é tão complexa. Então, acho que esse é um ponto bem interessante, inclusive da complementariedade dessas duas abordagens. Também em relação, aí voltando um pouco também à pergunta do Gustavo, né, do colega, sobre que aqui a gente não conseguiu nem chegar exatamente a quais são todas as soluções, né? Quais são as soluções propostas. E é claro, quando a gente chega nos princípios, de fato, o que a gente mais tem são esses princípios, muitas vezes conflitando uns com os outros, né? Transparência, sigilo, accountability, como foi feita a própria pergunta. Mas o que me parece interessante, e aqui também extraindo um pouco da fala de todos, é que tem algo que está subjacente a essa discussão também da ética, é a ideia de que eu preciso garantir um devido processo tecnológico, né? E isso acho que também estava na fala do Norberto, quando ele falou muito de procedimento, e essa é uma fala que muitos até acadêmicos, também americanos, têm falado technological due process. Eu acho que essa é uma abordagem bastante interessante, não só da gente elencar todos os princípios que poderiam ajudar a combater, digamos, esses problemas que a gente identificou, mas pensar, talvez, em um conceito que congregue tudo isso. E aí, talvez a pergunta seja, como garantir esse devido processo tecnológico? Como garantir esse due process, esse technological due process? Ele é só procedimental de fato? Também na linha do fairness, ele é só procedimental ou ele também é conteúdo? Né? Então, acho que essa seria um pouco a minha pergunta, e agradecendo mais uma vez pelo convite. Foi um prazer participar aqui. Obrigado, Laura. A gente que agradece. Realmente, essa é uma super pergunta, né? Em que medida a gente pensa nesse devido processo tecnológico como algo não só procedimental, mas certamente também com um debate de substantivo, né? Qual o conteúdo dele. Danilo, para onde vamos? Para onde vamos é um sopetão. Bom, primeiro, acho que as falas se interligavam, foi bem rica, eu acho, a interseção das três falas, 4 contando a sua, claro. E um elemento que me chama a atenção é o seguinte, bom, a gente trabalhou num artigo no passado chamado Considerações Iniciais. Talvez hoje escrevêssemos algo chamado Diário de Viagem, sem saber muito claramente para onde vamos, né? O que fica patente na pergunta que o Carlos Afonso me fez.
mas já temos alguns elementos bastante notáveis. Primeiro, bom, a primeira questão, não propriamente uma resposta, mas o tanto que vem se falando, tratando de ética, não somente aqui, mas vários foros ultimamente, sinceramente me impressiona muito. E até, tratando um pouco o contrário de senso, uma afirmação que Bob fez uma vez, eu sempre repito, né? Bob falava que os direitos nascem quando são necessários. Porque a gente está falando de tanto de ética, por quê? Porque os direitos, nesse momento, não são tão úteis para resolver algumas questões que são, da mesma forma, relevantes. Alguns predicados, alguns atributos da norma jurídica que talvez não sejam os mais aplicáveis em algumas situações que nós estamos voltando para a discussão sobre princípios éticos. Então, é natural que estejamos agora num mar bravo, com certa dificuldade de nos orientar entre essa profusão, essa bulimia, né, principiológica entre tantos princípios éticos, mas já com algumas possibilidades de verificar certo norte. O Norberto interligou, eu acho muito interessante, a ética, a praxis, a missão, os procedimentos internos de cada empresa, já como uma forma de concretizar algumas aplicações e até dar uma outra, uma nova dimensão. Eu acho que, no fim, mais do que ter uma resposta, a gente está concretizando talvez um pouquinho mais do espaço que a discussão sobre ética vai ter e que autoriza, tanto mais, a que seja tratada não somente por juristas, mas também pelos técnicos, por todos. Talvez a discussão ética possa ajudar muito em termos de concretude, aqueles princípios ainda meio vagos que chamávamos de privacy by design, porque é aquele momento onde se juntam naturezas de sabedorias, de conhecimentos diferentes, e talvez um ponto que a gente não tem oportunidade de tratar aqui, mas que é muito importante, é a formulação quase mental, psíquica, completamente diferente entre categorias de pessoas que vão ter que se entender no processo produtivo, numa organização, numa empresa, seja o que for. O Norberto mencionou alguns casos de engenheiros que não foram treinados, não são treinados a uma visão consequencialista em relação aos efeitos últimos da tecnologia, né? Mesmo no projeto Manhattan, os próprios físicos não tinham uma ideia muito clara do que estavam fazendo, mas iam seguindo pela ética da eficiência e da verdade científica. Talvez, ainda hoje, algumas empresas estão mais sujeitas a um tipo de escrutínio, estão mudando essa filosofia. Outras não. Por exemplo, estamos diante do patamar da popularização de métodos chamados de internet das coisas. Qual o nível da discussão entre padrões éticos na internet das coisas? O próprio governo brasileiro não se preocupou em colocar a questão ética nesse ponto, e aqui estamos numa discussão que talvez seja mais relevante do que algumas que sejam mais sedutoras à primeira vista, porque temos tecnologias que não têm interface com o usuário, mas mesmo assim vão ter uma influência tremenda na vida de muitas pessoas que nem sequer vão saber que estão sujeitos a um determinado nível de escrutínio. Então a gente está somente desvelando o primeiro nível de complexidade nessa discussão, que é muito relevante. E eu tenho 10 segundos somente para o Gustavo. Ele fez uma pergunta, angústia. Eu acho que, eu não sei se existe uma resposta para isso, Gustavo. Então, depende do que você entenda que seja uma resposta, mas somente para falar antes de sair daqui. Veja que a lei de proteção de dados, ela fala muito em segredo comercial e industrial. Fala surpreendentemente bastante, que deve, claro, ser protegido. Mas, veja bem, você tem uma... Eu acho que a lei ela lança algumas diretrizes, não há uma resposta clara ainda para isso, mas duvido que algum país haja isso, né, Neto? Lança algumas diretrizes que nos permitem ter uma certa guia sobre o que caminho seguir. Por exemplo, eu não acho que instrumentos que podem decidir sobre coisas muito sensíveis, muito importantes na vida de uma pessoa, possam ser feitas ao arrepio de qualquer nível de conhecimento. Por exemplo, quando uma pessoa é sujeita a uma decisão automatizada, ela tem que saber, de alguma forma, quais os critérios, até para contestá-lo, como no caso que a Laura fez, da pessoa de raça negra, que teve baixado o crédito do seu cartão. Porque, senão, como nós vamos até agir, planejar nossa vida de forma a obter um crédito para comprar uma casa, enfim, de que forma nós vamos saber as regras do jogo
se as regras do jogo vão estar completamente blindadas pela propriedade intelectual. E nisso, eu só queria chamar nesse ponto. A lei de proteção de dados fala na possibilidade de auditorias por parte da autoridade. E, significativamente, a medida provisória, ela retirou o poder da autoridade de fazer auditorias em geral, mas as manteve no caso das decisões automatizadas. Não sei até que ponto isso foi tão pensado assim, mas pensemos que foi pensado. Isso é relevante. Talvez não tenha sido feito por inteligência artificial essa decisão. Ou nenhum tipo de inteligência. Bom, desculpe. Norberto, seus comentários finais em um minutinho. Para terminar, só duas observações. Acho que, obviamente, e muito justificado, há um foco nas consequências negativas, nos problemas que podem vir da aplicação da inteligência artificial, mas é importante também não esquecer o potencial da inteligência artificial para preservar, para avançar valores e princípios importantes. E há umas quantas aplicações muito interessantes que provam o valor da inteligência artificial nesse sentido. Uma que me veio à mente é um sistema de reconhecimento de texto, Natural Language Processing App, que olha às políticas de privacidade e faz uma espécie de sumário e de simplificação e fornece ao usuário uma forma muito mais user-friendly do que é que essa política de privacidade realmente está a estabelecer. E isso é feito de modo automatizado através de inteligência artificial. É uma ideia que eu acho bastante inteligente, visto que muitas poucas pessoas leem políticas de privacidade, então usar a inteligência artificial como modo de abrir esse mundo enigmático das políticas de privacidade aos usuários através de modos automatizados, acho é um exemplo de como a inteligência artificial pode, obviamente, causar preocupações a nível de privacidade, mas pode também avançar e promover e preservar a privacidade e a autonomia dos indivíduos. Portanto, é preciso haver mais incentivos a esse tipo de aplicações e contrabalançar o modo negativo com que esta tecnologia é olhada, que eu acho que tem que ser olhada também de modo negativo e crítico, mas sem esquecer todo o lado positivo e o potencial. E a última observação é a ética como instrumento de colaboração e como plataforma de discussão e de alinhamento de decisões e de soluções entre governos e companhias, entre setor privado e setor público. Acho que, reforçando a ideia de ética como complemento à lei e à regulação, acho que há muitos benefícios das empresas serem mais transparentes nos seus processos e nas suas abordagens éticas e de como isso pode trazer maior responsabilidade aos olhos dos reguladores, mas também inspirar os reguladores a fazer um melhor trabalho em termos de pensar em novas formas de governação. Há um novo trend recente das chamadas regulatory sandboxes, e é engraçado que fica um pouco entre aquilo que eu falei do hard e do soft ethics. Há ideias agora de criar estes espaços delimitados, normativos, sob a supervisão dos reguladores, em que se pode experimentar novos conceitos jurídicos, novas soluções jurídicas. Isto foi feito no setor financeiro e agora começa a haver mais esta conversa de fazer isto também na inteligência artificial e no machine learning. E é engraçado como perspectivas e abordagens éticas das empresas podem ajudar a fundamentar esses espaços, essas experimentações políticas. E aí temos uma nova ética que fica não no hard, não no soft, mas fica no experimental, que pode ajudar governos e legisladores a terem uma maior noção e a antecipar com maior evidência os riscos e os benefícios da inteligência artificial ao vivo e a cores com companhias durante um período limitado de tempo e com garantias para os usuários. Portanto, acho que a ética pode realmente desempenhar um papel importante nessa discussão da governação de tecnologias, nomeadamente da inteligência artificial. Bom, obrigado, Norberto. Bom, queria pedir a todos, então, uma salva de palmas para os nossos panelistas. E gostaria de agradecer também ao pessoal da organização, que ficou um pouquinho a mais do que o tempo que havíamos planejado aqui, só para garantir que a gente, enfim, encerra a nossa transmissão, nossa gravação desse painel. E obrigado, pessoal, pelo apoio
na organização. Antes de irmos, temos uma questão que aprendemos sempre, que é as pessoas gostam de ganhar coisas. Então, pensamos o que poderia ser dado, enfim, para cada um de vocês, além do conhecimento adquirido nessa varanda, que é a chance de ganhar um curso do ITS, uma bolsa para um curso do ITS. Então, temos aqui um método absolutamente analógico de sorteio, em que vocês colocaram seus nomes em diferentes post-its de cores diferentes. Vocês sabiam o que significavam essas cores? Não sabiam. Então, utilizando esse movimento de assimetria de informação, precisamos sortear aqui. Como fazemos isso? Laura, você me ajuda? Porque vai que se eu tiro, aí vai dizer que só um. Só um? Pronto, então, olha só. Ainda bem que eu pedi para a Laura você tirar, porque senão o pessoal ia achar que foi combinado. Então, olha só, parabéns, Gustavo, você ganhou um curso do ITS como forma de, enfim, agradecimento por sua pergunta, né? Então, caso vocês venham a próximos eventos do ITS, agora vocês já sabem, caso vocês queiram ganhar um curso, façam uma pergunta, né? Enfim, o nexo causal é direto, ou uma angústia. Gente, obrigado pela participação e pela organização. Vamos agora, então, para um happy hour que segue a esse painel. Obrigado, até a próxima.